Agora a minha pergunta é, por que que a palavra era rara e Deus estava chamando Samuel? Por que que a palavra era rara e Deus estava falando com Samuel? Por que que a palavra era rara e Deus estava convidando Samuel? Porque Deus não perdeu a voz. Sabe por que a palavra é rara? Porque muitos de nós perdemos a audição. Encontra-se no livro de 1 Samuel, um texto muito conhecido, versículo 1 ao 4. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 4. À medida que você for encontrando, vá ficando de pé. O menino Samuel servia o Senhor. O menino Samuel servia diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli estava... Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam escurecendo, a ponto de não poder ver, estava no seu lugar de costume. Diga depois de mim, estava. Fale mais forte, estava no seu lugar de costume. Versículo 3, Deus abençoe vocês. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde a arca estava. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Aqui está a tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode assentar. Olhe para cá, por favor. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que existia nesse tempo, no tempo do sacerdote Eli, onde adoravam-se a Deus em Siló. Siló estava sendo estabelecido um lugar de adoração, assim como Jerusalém ficou, assim como alguns lugares onde Deus estabeleceu para que o tabernáculo estivesse. Nesse tempo, Siló era um lugar onde Deus falava, onde Deus se revelava. E o texto vai nos dizer, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 3, que o menino servia ao Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli estavam à porta do templo. E esses filhos, eles não eram meninos, eles já eram grandes. Eles já tinham uma idade avançada. Mas observe comigo que a Bíblia vai fazer um contraste entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Uma geração de homens que estão à porta do templo, cumprindo o seu exercício, mas uma geração de meninos que está dentro do templo, ouvindo a voz de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que o menino Samuel, ou seja, a idade dele ainda não é avançada, ele é menino na idade. Só que a Bíblia vai dizer que este menino servia, ministrava e estava perante Eli. Interessante, homens no capítulo 2, desprezando aquilo que fazem, pois a Bíblia diz que eles não estavam nem aí para o Senhor.
Mas logo quando você passa a página, no capítulo 3, existe uma geração na qual Deus está levantando, que não tem a mesma idade da que foi levantada no capítulo 2, mas que tem uma responsabilidade maior do que a que foi levantada no capítulo 2. Por quê? Porque a Bíblia diz que era menino, mas ministrava, servia e se submetia à liderança de Eli. Deixa eu lhe falar uma coisa. Samuel era menino na idade, mas era homem na postura. Eu preciso lhe dizer uma verdade, é que existem meninos que carregam responsabilidade de homem, e existem homens que nunca deixaram de agir como meninos. E quando eu falo sobre menino, eu estou falando do gênero. Eu não estou falando de homem, eu não estou falando somente de homens, eu estou falando de homens e mulheres. Então, enquanto no capítulo 2 existem grandes idades, mas poucas responsabilidades, no capítulo 3 existe muita responsabilidade diante de uma pouca idade. A minha pergunta ao texto, quando eu li a mim mesmo, é: quando é que eu vou assumir aquilo que Deus de fato me chamou para fazer? Porque Paulo disse que quando era como menino, falava como menino, agia como menino. Agora eu cresci. Então, crescimento na nossa vida não é sobre idade, porque tem gente que está envelhecendo, mas não está amadurecendo. Mas eu encontro um menino que era menino, que não está envelhecido, mas está amadurecido na sua mente. Por quê? Eu sou menino, mas eu preciso servir. Eu sou menino, mas eu preciso me submeter. Eu sou menino, mas eu preciso ministrar. Entenda que Deus não promove quem envelheceu primeiro. Deus promove quem amadureceu primeiro. Entenda que o céu não mede você pela sua certidão de nascimento. O céu mede você pela postura que você carrega. Ele era menino, mas carregava uma postura de homem. Um dos conselhos de Salomão, de Davi a Salomão, antes de morrer, foi: meu filho, seja homem. O que Salomão está dizendo a Davi é: não pense que o reinado, o palácio, vai existir só dias de glória. Não, vão existir dias de luta, de adversidade, de dificuldade, mas seja homem. O que o pai está dizendo é: seja forte para suportar o que vem por aí. Porque se nós conquistamos sem suportar, nós não estamos prontos para receber aquilo que vamos receber. Irmãos, não é aquilo que nós conquistamos, é aquilo que suportamos. Então, a Bíblia vai dizer que esse menino era um menino, mas ele estava com a postura de homem. A minha pergunta é: e nós homens? E vocês mulheres? Qual tem sido a nossa postura? Como nós temos agido? Essa é uma reflexão que o Espírito Santo falou comigo, e eu quero compartilhar à igreja. É interessante que o menino está vivendo um tempo em que a congregação de Siló está enfrentando uma crise. Por quê, pastor? Está escrito no capítulo 1 e no versículo 1 também: naqueles dias a palavra do Senhor era rara. Naqueles dias a palavra do Senhor era, e as visões não eram frequentes. Agora a minha pergunta é: por que a palavra era rara e Deus estava chamando Samuel? Por que a palavra era rara e Deus estava falando com Samuel? Por que a palavra era rara e Deus estava convidando Samuel? Porque Deus não perdeu a voz. Sabe por que a palavra é rara? Porque muitos de nós perdemos a audição. Não é porque Deus perdeu a voz. O problema do capítulo 1 não foi Deus ter perdido a voz, foi uma geração ter perdido a capacidade de ouvir a voz de Deus. Escute, Deus não perdeu a sua voz. Em momentos da nossa vida, nós é que perdemos a capacidade de ouvir a Deus. Pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Ele já está falando. Pastor, eu queria tanto que Deus me direcionasse, que Deus me desse uma palavra. Ele já está lhe dando.
Você não está num ambiente onde Deus perdeu a voz, você está num ambiente onde nós perdemos a audição. E o que nessa noite viemos fazer aqui é: Senhor, abre os nossos ouvidos. Porque não adianta Deus falar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de novo, se nós não estamos ouvindo aquilo que Deus está falando. Quantos cultos nós vamos precisar para entender? Quantas reuniões nós vamos precisar para entender? Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que 20 anos a arca passou na casa de Abinadab, mas só precisou de 3 meses na casa de Obed-edom. O problema não estava em Deus ter parado de falar. O problema é quem recebeu a arca parou de ouvir. E acerca de ouvir, deixa eu só abrir um parênteses aqui que não estava programado para falar isso. Acerca de ouvir, quando eu digo Deus abre os meus olhos espirituais, eu tenho que estar pronto para ouvir o que eu quero e o que eu não quero. Quando eu digo Deus abre os meus ouvidos espirituais, eu tenho que estar pronto para ouvir aquilo que me ajuda ou aquilo que me confronta. Quando a palavra de Deus diz a palavra era rara, não é porque Deus parou de falar, até porque no capítulo 2 também Deus está falando. Só que Deus está falando para uma geração que não está nem aí para ouvir a voz dele. Do mesmo jeito que você entrou nesse ambiente nessa noite, e eu creio que você entrou aqui para ouvir a voz de Deus, existem pessoas que estão reunidas hoje, mas estão só para cumprir uma liturgia de mais um domingo. Eu não posso faltar o domingo, eu não posso perder o domingo. O que você não pode perder não é o domingo, o que você não pode perder é a voz. O que você não pode perder é a sensibilidade de entender que Deus está falando. Pastor, por que Deus parou de falar no capítulo 2 e voltou a falar no capítulo 3? Porque Deus não lança pérola aos porcos. Deus não desperdiça a sua obra. Se Ele vê que você não quer ouvir, Ele procura outro ouvido para falar. Não, porque tem gente que acha que Deus vai ficar: pelo amor de Deus, me ouça, pelo amor de mim mesmo, me ouça. Irmão, se tem uma pessoa que não vai implorar para você querer Ele, é Deus. Ou você quer, ou você não quer. Deus é tão educado que Ele chegou na porta da igreja. De onde? De onde? Da igreja, não foi do mundo não, foi da igreja. Disse: eu estou do lado de fora, a hora que vocês quiserem abrir eu entro. Por quê? Porque existem pessoas que acham que você é aduladas por Deus. Foi adulado pelo pai, foi adulado pela mãe, fez todos os gostos dele, todos os gostos dela. Aí acha que Deus vai fazer os gostos dele e dizer: por favor, meu filho, busca a minha presença. Não. O salmista estava enfrentando as maiores lutas da sua vida, mas ele escreveu: a minha alma te deseja. Senhor, como eu tenho sede de ti. Irmão, você sabe o que é isso? Pede isso para Deus, irmão. Porque isso é algo que se busca. Isso não é algo que fica sentado assim olhando para cima. Não, é algo que se busca. Eu estou com sede. Sede é uma necessidade básica, fisiológica do corpo, irmão. Básica. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem comer, nem muito menos eu. Só que o salmista está dizendo: eu consegui fazer da tua presença na minha vida uma necessidade básica. Eu não me movo. Irmão, a gente estava cantando aqui, às vezes não sabe nem o que está cantando. E eu nada sou sem ti. O que esse hino está dizendo: eu não consigo dar um passo se a tua presença não for comigo. Numa geração de gente independente, com o nariz em pé, dizendo que consegue, que faz, Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu ainda dependo da tua presença, eu ainda preciso do Senhor, eu ainda necessito da tua graça. Só os dependentes, levante uma das suas mãos e adore a Deus aqui nessa noite. O Senhor chamou num tempo onde as visões eram onde a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Aí a Bíblia vai dizer assim: Eli estava deitado no seu lugar de costume, e Samuel deitado onde estava a arca. Por quê? Porque Eli aprendeu a se deitar e a dormir, cometendo as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. Como, pastor? Já era costume. Você sabe qual é o problema da geração de Eli? É que no primeiro dia em que fez, no primeiro dia que ouviu a repreensão de Deus, chorou, se arrependeu, voltou atrás, mas depois já se acostumou.
E o problema é quando o meu erro se torna um costume. Você sabe que Deus chegou para uma mulher pega em flagrante em adultério. Irmão, o dia do assassinato daquela mulher era aquele dia. Todo mundo estava com a pedra na mão. Jesus disse: pode atirar a pedra. Deixa eu só fazer uma ressalva para vocês. Quem não tiver pecado. Jesus olhou para uma mulher lá em João capítulo 4, que tinha 5 maridos, o que tinha não era dela, e foi atrás dessa mulher falar com ela. Eu não vim pregar nessa noite para gente perfeita, só que você não pode se acostumar com o erro, porque quando Jesus absorveu quem todo mundo queria condenar, ele disse: você está perdoada. Mas foi pega em flagrante, você está perdoada. Mas cometeu os maiores erros da vida, está perdoado. Mas cometeu o maior pecado, está perdoado. E o perdão do homem é lembrar o que você fez. O perdão de Jesus é esquecer o que você fez. Por isso, se eu só abrir um parênteses, se nem Deus lembra do que você fez, você não pode estar lembrando daquilo que Deus te perdoou. Só que Jesus olha para ele e diz: deixa eu só encerrar dizendo uma coisa para você. Vai, mas não peques mais. O que Jesus está dizendo é: não se acostume. Não se acostume. Não se acostume. Não é porque nós estamos fazendo que está certo. Nós temos que rever as nossas ações. Esse ambiente é um ambiente para nós refletirmos no que estamos fazendo, no que estamos pensando, de que forma estamos caminhando. Por quê? Não é porque eu estou fazendo, mas já está. Pastor, ele já faz isso todos os dias. Mas está certo esse costume? Porque a Bíblia diz que Samuel estava onde estava a arca, e Eli estava onde estava acostumado. Você prefere estar acostumado ou prefere estar com a presença? A Bíblia vai dizer que onde estava a arca do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que a lâmpada de Deus se... O sacerdote já estava envelhecido. Era comum de uma noite para outra a lâmpada se apagar. Só que a questão da lâmpada é que toda lâmpada para funcionar precisa de manutenção. Não dá para acender a lâmpada da nossa vida uma vez por semana. Não dá para acender a lâmpada da nossa vida uma vez por mês. Você sabe que o sacerdote e quem ministrava durante o tempo, no templo, tinha que fazer uma limpeza na lâmpada, porque antes de amanhecer o dia ela apagava, para no outro dia ter a manutenção durante a manhã, para quando a luz começasse a escurecer, a lâmpada acender de novo. Sabe o que isso eu aprendo? É que lâmpada nenhuma, por mais forte que seja, sobrevive sem manutenção. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se a nossa lâmpada só acende uma vez por mês, ela está apagada com aparência de acesa. Porque essa lâmpada aqui, ela precisava de azeite todos os dias para funcionar. Enquanto você não entender que o seu relacionamento com Deus não é algo esporádico, essa lâmpada vai permanecer apagada. Mas quando você entender que Deus é o Deus da segunda, é o Deus do domingo, mas é o Deus da segunda, a lâmpada vai continuar acesa. A Bíblia vai dizer que a lâmpada estava quase se apagando. O sacerdote estava envelhecido, estava dormindo, mas o menino estava aceso. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou seja, ela ia apagar. Antes é só um tempo. Aquela lâmpada, ela estava prestes a apagar. Só que antes dessa lâmpada apagar, Deus está acendendo uma pessoa. Porque Deus não vai acender a lâmpada sem antes acender você. Aliás, eu vou mudar a frase.
Você não vai acender a lâmpada sem antes acender você mesmo. Sabe o que é que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você? É que precisou a lâmpada dar os sinais que ia apagar, para Deus acender uma pessoa. Deixa eu lhe falar uma coisa, não se apegue com o que está apagando. Porque existem algumas lâmpadas que para brilhar na nossa vida, existem algumas luzes que para brilhar, outras precisam apagar. Existem lâmpadas de obras da carne, de vidas na nossa vida terrena, que precisam ser apagadas para que a lâmpada de Deus permaneça acesa. Quando Deus está chamando Samuel, a lâmpada está se apagando. Então não se espante com o que está acabando. Porque o que está acabando, na verdade, está anunciando o que está começando. Eu vou repetir porque só 2 pessoas entenderam. Não se espante com o que está apagando. Não se assuste com o que está acabando. Porque o que mais importa é o que Deus está acendendo, está levantando. Existem algumas coisas na nossa vida, existe um tempo, onde, aqui nesse texto, onde fala de uma falta de luz. A luz está apagando. Só que quando Deus chama Samuel, a luz pode até estar apagando, mas eu tenho uma geração para acender. Irmão, nós estamos vivendo dias onde a luz está apagando. Dias onde a tecnologia, a distração, o dia a dia, a falta de tempo nos tira da presença de Deus, nos afasta. Só que o menino é a resposta de Deus para esse tempo. Em dizer, no meio de uma geração que está apagando a luz, eu quero ser a geração que acende. Sabe o que é que Deus te chamou para ser? Deus te chamou para ser o avivamento desse tempo de frio espiritual. Deus te chamou para ser essa tocha acesa nas mãos dEle. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. É interessante, tinha um sacerdote no templo. E se tem uma coisa que Deus não quebra, é a autoridade, princípio de autoridade espiritual. Então, o correto era Deus falar com Eli, para depois falar com Samuel. Só que no capítulo 3, Deus não está falando com Eli, mas no capítulo 2 já falou. Porque no capítulo 2, Deus enviou um profeta para falar com Eli, só que Eli não ouviu a voz de Deus. Aí, como Eli não ouve, Deus diz, eu não vou deixar de falar, porque você não ouve, eu vou procurar um ouvido que me ouça. Então a Bíblia vai dizer, o Senhor chamou a Samuel. Espera aí, tinha um sacerdote dentro da casa, mas Deus chamou o menino dentro da casa. Porque a voz de Deus não procura títulos. A voz de Deus não procura credencial. A voz de Deus não procura estrela no peito. A voz de Deus não procura formação e nem anel no dedo. A voz de Deus procura alguém disponível para ouvir a Ele. Deus não está procurando alguém aqui nessa noite com uma patente elevada. Deus está procurando alguém nessa noite com um coração disponível. Quando a Bíblia diz, o Senhor chamou Samuel, eu me perguntei, onde Samuel estava? No templo. Onde Eli estava? Deitado, mas também no templo. Isso significa, eles estavam no mesmo ambiente, só que só um conseguia ouvir aquela voz. Deixa eu falar uma coisa para você, cuidado. Porque é possível nós estarmos no mesmo ambiente, vivendo experiências diferentes. Enquanto um não consegue ouvir, o outro está desfrutando da voz que está ouvindo. O problema não era o ambiente, era o ouvido. O problema não era o ambiente, era o coração. Mas pastor, Eli estava muito perto. Proximidade física não significa proximidade espiritual. Você pode estar dentro da igreja, mas longe de Deus.
Aí a Bíblia vai dizer, e agora eu começo a encerrar. O Senhor chamou Samuel. Sabe o que foi que Samuel fez quando ouviu a voz? Primeira coisa que ele disse: eis-me aqui. Peraí, irmão, peraí. A Bíblia vai dizer que quando ele ouve aquela voz, ele ainda não conhecia o Senhor. Está escrito, deixa eu só ver. Versículo 7, só para a gente caminhar para o fim. Versículo 7. Samuel ainda não conhecia. Samuel ainda não conhecia, porque a palavra do Senhor não havia sido manifesta nele, ou manifestada nele. Ele não conhecia, mas ele já estava dizendo aqui. Enquanto tem gente que conhece, mas diz, aqui não, eu não estou disponível, eu não posso falar eis-me aqui. Tem gente que não conhece, que quando ouve a voz de Deus, está certo, Senhor. Porque não é acerca daquilo que você conhece, é acerca da obediência que você gera. O menino não conhecia. O menino não tinha profundidade em ouvir, em experiência. Pastor, mas porque eu estou na igreja, comecei agora, não tenho experiências com Deus. Não importa. Se o que você começou a ouvir, você já começou a dizer, eis-me aqui. Está escrito, ele não conhecia, mas já falou, eis-me aqui. Não, eu não sei nem o que Deus vai pedir de mim, mas eu vou fazer. Eu não sei nem o que Deus vai falar comigo, mas independente do que seja, eu estou aqui para obedecer. Deus está levantando uma geração de Samuel nesse tempo que está dizendo, eu não sei o que ele vai me pedir, eu não sei o que ele vai mandar tirar, eu não sei o que ele vai precisar mandar eu me afastar, mas eis-me aqui. Eu não sou a geração que vai resistir, eu sou a geração que vai obedecer. Eu não sei nem o que é que o próximo culto, a próxima mensagem, a próxima pregação, a próxima vez que Deus vai manifestar uma palavra a mim, eu não sei o que é, mas eis-me aqui. Porque existem corações, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu vivo, isso aqui eu não vivo. Não, Deus não te chamou para selecionar. Deus te chamou para viver tudo, na totalidade daquilo que Ele tem na tua história. Ele não conhecia, mas a voz que ele está ouvindo, ele está dizendo, pode contar comigo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas você nem ouviu o que é que ele vai falar? Eu estou aqui para fazer. Porque eu me relaciono com Deus, que eu sei o que Ele tem o melhor para mim. Então, como Ele sabe melhor do que eu, tudo que Ele tem para a minha vida, ainda que me custe alguma coisa, eu vou trilhar nesse caminho. Outra coisa que me chama a atenção é a hora que Deus está chamando o menino. Deus está chamando o menino entre uma noite e uma manhã, ou seja, em uma madrugada. Madrugada é um tempo onde a gente quer dormir. Só que Deus está dizendo, não dorme não. Fica acordado. Pastor, mas isso vai me custar algumas coisas. Não dorme não. Esse dormir aqui não é nada físico, é tudo espiritual. Enquanto está todo mundo se desligando, todo mundo buscando outras coisas na sua vida, não dorme não. Esse é o desejo de Deus para mim e para você nessa noite. Quando Deus fala isso, que Ele chama o menino diz, eis-me aqui. Como ele não tem referência da voz de Deus, ele tem referência da voz do pastor dele. Então Deus vai começar falando com você, não é com a voz dele, é com a voz de alguém. E é aquele que tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Se você não consegue ouvir quem tem autoridade espiritual sobre a sua vida, você não vai conseguir ouvir Deus. Porque o menino vai correr e ele diz, Eli, o que é que o senhor quer? Aí ele diz, eu não te chamei, torna a deitar. Segunda vez, Deus chama Samuel, Eli, o que é que o senhor quer? Eu não te chamei, torna a deitar. Terceira vez, eu não te chamei, torna a deitar. Aí a Bíblia diz assim,
Então Eli entendeu pela terceira vez. Quando Deus chama o menino pela terceira vez, então Eli entendeu. Que era o Senhor chamando o menino. Irmão, a questão é, por que Eli entendeu que era o Senhor chamando o menino? Por que ele entendeu? Porque aquela mesma voz que se apresentou para o menino já tinha se apresentado para ele. Então ele discerniu, essa voz está diferente. Ela está falando com o menino, mas já falou comigo também. Só que as experiências de Deus na vida de Eli só estão como algo que ele colocou na lembrança e não na prática. Porque Eli está dizendo, eu já ouvi essa voz. Não se contente com a experiência de ontem, porque você precisa da experiência de hoje para sustentar o amanhã. Sabe por que eu estou aqui, pastor? Porque eu tive uma experiência com Deus há 15 anos atrás. Ele me livrou da morte, glória a Deus. Sabe por que eu estou aqui, pastor? Porque Ele me deu vida há 50 anos atrás, glória a Deus. Mas Ele quer fazer hoje novamente. Porque a palavra de ontem não sustenta o hoje. Ele disse que o maná precisava ser diário. Colher todos os dias, buscar todos os dias, clamar todos os dias, orar todos os dias. Como Eli já estava acostumado a viver aquela vida, quando ele ouve, ele diz, eu sei que essa é a voz de Deus. Mas isso não constrange Eli. E é isso que me pega aqui nesse texto, e eu quero falar sobre isso para a gente orar agora. Como é que eu sei que Deus já falou comigo e me deu as maiores experiências, e agora Deus transferiu o que Ele não fala comigo, Ele está falando com o menino, e isso não causa nenhum impacto em mim? Como é que eu vejo gente cheia do Espírito Santo, embalada pelo Espírito Santo, envolvida pelo Espírito Santo, e isso não impacta nada em mim, que estou vazio? Porque geralmente um vazio olha para um cheio e diz, eu quero me encher. Mas nem isso fez Eli ter sensibilidade de dizer, volta a falar comigo, Senhor. Porque se o Senhor está falando com Samuel, o Senhor pode falar comigo também. Se o Senhor está dando experiências na igreja, para o pastor, para os irmãos, para os obreiros, para casa, para o irmão que subiu aqui no altar e testemunhou, se o Senhor está dando, eu também quero na minha vida. Eu não quero ser alguém que está no meio sem participar daquilo que Deus está fazendo. Se o Senhor está promovendo esse avivamento, começa em mim, Senhor. Oh! Como é que tem alguém na congregação do Eliseu, irmão? Eliseu, o homem que tinha a porção dobrada do espírito de Elias, enquanto Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Mas tem um homem que andava com Eliseu que era desviado, irmão. Eliseu falava com Deus, Eliseu tinha intimidade com Deus. Mas quando eu não quero aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, é a maior das insensibilidades. Porque ao meu lado alguém está recebendo e eu não. Nem a experiência de Deus com Samuel fez Eli mover o coração. Quando a experiência que está acontecendo na tua esquerda e na tua direita não move o teu coração, é que seu coração já endureceu faz tempo. Porque eu sempre vivi uma vida onde eu encontrei referências na Bíblia, mas também fora dela, de homens e mulheres de Deus, que eu disse, eu quero ser assim. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero ouvir essa voz. Eu quero viver nessa dependência. Eu quero ter esse mesmo espírito. Não como algo que possa olhar porque o irmão está invejando. Não tem nada a ver disso, não. É algo de saber que o mesmo pai está acendendo o mesmo fogo na vida de filhos diferentes. Eu tenho 2 filhos pequenos. E sabe quando é que meus filhos me quebram? Pai, você deu para o meu irmão, eu também quero. Mãe, você deu para minha irmã, eu também quero. Se eu pegar um chocolate e der para um filho, é um problema, irmão.
E ele vai me quebrar no argumento que ele vai dizer: porque ele e eu não. Deus está procurando alguém nessa noite que diga: eu quero o chocolate do meu irmão também. Será que nós vamos estar diante de uma geração só vendo o que Deus está fazendo, mas não se envolvendo? Se o fogo está aceso, se a chama está pegando, irmão, envolva-se, 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 envolva-se debaixo da nuvem, debaixo da unção, debaixo da graça. O mesmo Deus que acendeu o teu vizinho quer acender você também. Tem alguém aqui para adorar? Tem alguém para adorar? Tem gente que já está sendo aceso. Não, abra a boca, abra a boca. O que vai contaminar a gente não é a frieza do irmão. O que vai contaminar é o fogo nosso. Vai contagiar o ambiente da frieza. Por isso que não existe culto ruim. Se o culto é ruim, a culpa é minha, a culpa é sua. Porque culto não é o pastor que faz, é você que está sentado que determina. Eu vim para cultuar, eu vim para adorar. Eita, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Na igreja tem que se ouvir isso, irmão. Barulho de glória no arraial. Ah, mas porque não pode? Pode, dá glória para Jesus. Barulho de línguas estranhas no arraial. Porque não pode? Vai escandalizar. Escandaliza não. O que escandaliza é outras coisas. Poder de Deus não escandaliza ninguém. Recebe graça, recebe azeite, recebe unção. A lâmpada não vai apagar. Adore, 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 adore. Eita, o fogo está aceso. A lâmpada não vai apagar. Às vezes eu fico indignado com as coisas que eu ouço. O culto hoje foi uma bênção. Foi uma bênção porque hoje você deu mais glória, porque foi mais avivado. Isso é para acontecer todo dia. E o culto que não acontecer é que deve ser incomum. Por que não teve ontem o que teve hoje? O culto hoje foi uma bênção, não tem que ser uma bênção todo dia. E eu ainda profetizo mais. O de ontem, o de hoje tem que ser melhor do que o de ontem. Não vou deixar, Deus não vai deixar o nível cair. Deus não vai deixar o azeite diminuir. Ainda tem fogo. Oh, só quem crê nesse mistério de Deus aqui, levante uma das suas mãos e dê um glória, um glória, um glória, um glória, um glória.